Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre MySQL. Nessa aula eu quero abordar com vocês as funções mais comuns que a gente utiliza do MySQL para trabalhar com datas. Como você já viu, a gente sempre costuma registrar data de alguma coisa. Então é data de nascimento, data da compra, data de acesso. E trabalhar com datas costuma ser algo bem fácil quando a gente está dentro do MySQL ou dentro de uma linguagem de programação que já está amadurecida, porque essas funções para trabalhar com datas elas já estão sendo usadas há muito tempo. Então, para a gente começar a trabalhar com elas, não é difícil. Antes de mais nada, eu já queria apresentar para vocês, talvez, mostrar um jeito um pouco diferente da gente trabalhar com o MySQL, que não necessariamente a gente precisa estar lidando com dados que estão inseridos no banco para utilizar as funções. Mas eu vou explicar como que isso pode funcionar. Por exemplo, eu separei aqui três funções que são super comuns e super básicas da gente utilizar quando a gente está trabalhando com datas no MySQL. E eu posso usar essas funções sem necessariamente fazer uma query numa tabela. Por exemplo, eu estou aqui com o meu console do MySQL, eu estou logado no nosso banco de dados de teste, por exemplo, só que eu posso fazer algo assim, eu vou digitar aqui para manter o histórico. Selecione CurDate. CurDate é uma função do MySQL. O que essa função faz? Ela retorna a data atual, a data de hoje, onde nós estamos, no formato ano, mês e dia. Você já aprendeu aqui comigo que a gente utiliza a função dateFormat para trocar o formato da data no MySQL, para o nosso formato brasileiro. A gente pode pegar aqui, executar para ver, e ele me retorna 2020, 06, dia 23, eu estou gravando essa videoaula no dia 23 de junho de 2020, tá? Outra função que a gente tem é select CurTime. Por que fica CurTime, no CurDate? A gente também tem constantes no MySQL, por exemplo, a currentTime ou a currentTimestamp, que elas fazem exatamente a mesma função, elas têm o mesmo objetivo. São maneiras diferentes da gente utilizar. Agora eu estou gravando meio-dia e 50, tá? Então, funciona legalzinho. Então, CurDate, CurTime. E a gente também tem a função Now, que na verdade é a função que eu mais uso, né? Vamos dar uma olhada na diferença dela. Quando a gente trabalha com datas no MySQL, muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com registro de data de venda, data de cadastro e por aí vai, a gente também precisa registrar a data, a hora, os minutos, os segundos, né? Então, a função now, ela retorna a data, né, que a gente está, e a hora. Então, 2020, junho, dia 23, meio-dia, 51 e 2 segundos. Então, perceba que utilizar essas funções aqui é bem facinho. E se você prestar atenção também, você vai ver que a única coisa que eu tive que fazer para retornar o resultado dessas funções foi colocar a cláusula select antes. Isso eu sempre vou ter que fazer, tá? Então, defini a cláusula select e obtive o funcionamento das funções do MySQL, tá? Outra coisa super útil que a gente tem, bom, dateFormat você já conhece, a gente pode, vamos dizer assim, entre aspas, pular ele, né? A gente tem a função year, que é uma função de extração de informações de data. Então, por exemplo, eu venho aqui, select, aí o que o year me pede? Eu posso chamar a função year, só que a função year me pede como parâmetro uma data, e você já sabe que o formato da data no MySQL é esse daqui, né? Ano, mês e dia. Então, se eu chegar aqui e eu colocar a data de hoje, 2020, 06, 23. Vamos ver o que ele vai me retornar? Oh, meu Deus, sempre deixo selecionado. Acho que eu não vou aprender nunca isso, até o final da disciplina. Retornou o ano de 2020. Outra coisa que a gente pode fazer também, que é bem útil, a gente pode
começar a combinar funções. Por exemplo, eu posso pegar uma função que retorna a data atual e eu posso colocar ela como parâmetro de entrada de outra função. Isso vai me dar o mesmo resultado, porque eu estou executando hoje, mas se eu executar isso ano que vem não vai dar o mesmo resultado. Então, 2020 também. Outra coisa que eu posso fazer é dar um apelido, né, para customizar esse resultado. Então, ano atual. Aí eu venho aqui, vamos sentir a diferença. De novo isso, Thiago. Ó. O que mudou de uma query para outra? Como eu coloquei o apelido as ano atual, o cabeçalho aqui, né, da minha coluna, ele muda. O nome da minha coluna muda, né? Ao invés de ficar o nome, né, da função, do parâmetro e tudo mais, fica uma coisa mais customizada. Isso é extremamente importante, como por exemplo lá no PHP, se você está estudando PHP comigo também, que a gente precisa acessar os dados que estão numa coluna, enfim, em alguma coisa. Se for um resultado de função, é imprescindível que a gente use isso daqui. Tudo bem? Outro ponto super importante e interessante de uma consulta é que a gente também pode extrair informações como mês. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui, pegando a data atual, e eu vou colocar mês atual, né? O que o mês atual faz? Aí só que ao invés de year, eu coloco month. Ele vai me retornar o mês de junho. Mês 6. Funcionou também, sem nenhum problema. Só para a gente ilustrar, eu vou usar aqui uma constante ao invés da função, que é a constante current date. Tá? Ela tem a mesma função, o mesmo objetivo da função currentDate, só que na minha concepção, tá? Isso eu falando, eu acho que fica mais limpo, fica mais legível. Eu prefiro, tá? Quando eu estou programando, fazendo as minhas coisas, eu prefiro fazer assim, que retorna a mesma coisa, tá? A função aqui, dia, né? Vamos seguir no mesmo esquema. Então, venho aqui, vou pegar o dia de uma data. Então, no lugar de month, eu coloco day. E outra função que a gente tem, que na verdade é uma função, é uma constante, né? É a current timestamp. Timestamp geralmente salva a minha vida, porque como eu demonstrei para você, o timestamp, ele... Eu acho que eu não demonstrei timestamp, né? Não demonstrei, deixa eu pegar ele aqui. Select current timestamp. Ele retorna a nossa data e a hora completa, tudo junto. Isso é bem legal, né? Porque eu já tenho duas informações pelo preço de uma, né? Por assim dizer. Então, eu gosto de usar a função timestamp porque a informação já está disponível e eu uso uma função de extração, por exemplo, para pegar de fato qual que é o pedacinho da informação que eu quero. Dia atual, por exemplo. Apesar de eu ter todas essas informações de hora agregadas disponíveis juntos, aqui dentro da constante timestamp, eu uso a função day para pegar só a informação que me interessa. Há outras funções interessantes também, né, que menos usadas, principalmente aqui no Brasil, né, dia da semana. Então, a gente pode pegar aqui, né, weekday, a gente chama essa função aqui, apelido para ela, né, e vamos executar ver o que ela vai retornar. E aqui vai caber um questionamento interessante. Bom, dia da semana, eu passei current timestamp, ele me passou dia 1. Não, tá estranho isso aqui, né? Tá estranho. Vamos ver se é por causa do parâmetro, e vamos colocar um parâmetro de data, né? Escrito uma data, ver se isso muda. Isso não vai mudar, a gente vai discutir por quê. Não mudou, né? Porque a entrada, geralmente aqui, ele interpretou da mesma maneira. O objetivo dessa função, né, weekday, é retornar o dia da semana iniciando na segunda-feira. Só que isso vai depender das configurações do seu banco de dados. No meu caso aqui, como eu não estou seguindo o que eu passei lá naquela primeira aula de instalar o MySQL do zero, eu estou utilizando o AMP, por conveniência mesmo, tá? Só por conveniência. Eu não fiz aquela instalação do zero, porque como eu já tinha vários bancos de dados dentro do meu MySQL, dentro do AMP, porque lá atrás, quando eu formatei meu notebook, eu estava com pressa e decidi fazer o serviço mais rápido, que era baixar o AMP,
que eu precisava fazer alguns testes, já tinha coisa aqui, já estava rodando, e aí eu acabei deixando aqui. Mas ele não está configurado, né? Então eu não tenho configuração de time zone. O que é a configuração de time zone? De fuso horário. Então eu não posso confiar cegamente em como que essas funções estão operando aqui. Vamos tentar utilizar a função week. A função week ela retorna o dia da semana. Perdão. Ela retorna a semana que a gente está do ano. Quando você olha no calendário, um ano tem mais ou menos 54 semanas. Eu sei que para brasileiro isso não faz muito sentido, mas tá bem estranho isso aqui. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu estou no Weekday, né? Week. Deixa eu mudar aqui, né? Semana do ano. Para brasileiro não faz muito sentido contar semanas, né? A não ser que você esteja grávido, mas faz um certo sentido para outras culturas, né? Porque os cursos são divididos em semanas, a gravidez é dividida em semanas, enfim. Uma semana dá para fazer bastante coisa e, enfim, né? Existem muitas culturas e muitos lugares que dividem o tempo em semanas. Então, às vezes, você saber que já passou 25 semanas do ano, você já sabe que passou metade do ano, que a gente está no final de junho. Então, ok, está funcionando, né? 54 semanas é por aí mesmo. Quando que você vai usar essas funções aqui? Quase nunca. Quando que você vai usar essas outras funções? Quase sempre. Uma outra coisa que a gente costuma fazer para fechar a nossa aula aqui, pelo menos a parte 1 do trabalho com datas, porque falta o trabalho com tempos, né? A gente está fazendo diferença de datas, mas falta diferenças com tempos também. Hora, segundo, minuto e por aí vai. A gente tem as funções que calculam, vamos colocar assim, a diferença entre duas datas, né? Que é a dateDiff e a timestampDiff. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Na dateDiff, ela funciona da seguinte maneira. Eu chamo aqui dateDiff, ok? Maravilhosamente bem. O que a dateDiff me pede? Ela me pede a diferença entre duas datas. Então, para simplificar, a gente passa duas datas assim. Eu vou colocar o começo da quarentena, tá? Então, 03/20, que foi a data oficial que falou assim, ó, você tá em quarentena, Thiago, você não pode sair. E vamos colocar a data de hoje. 26, 23, Thiago. Certo? Então, ano, mês e dia, ano, mês e dia. Vamos ver o que vai me retornar. $95 dias. 95 dias de quarentena, mas como você pode ver, ele me retornou o valor negativo, porque eu preciso, teoricamente, inverter esses parâmetros. Então, a gente pode pegar aqui, trazer para cá, e agora o resultado vem positivo. Ok, 95. Poderia deixar isso daqui automatizado, né? Como que eu posso deixar automatizado? Ao invés de eu colocar a data de hoje, eu posso usar, por exemplo, a current timestamp, ou se você não quiser poluir muito a tua query, a current date. E aqui permanece como uma data fixa. Só que qual que é a limitação que a gente tem? A gente tem a limitação de estar retornando sempre em dias. E se eu fosse medir a minha idade, por exemplo? Eu nasci no dia 1990, mês 1, dia 02. Quantos dias eu já vivi debaixo desse sol? Vamos ver. 11.130 dias. Quantos desses bem vividos, hein? Só que, por exemplo, ele não traduz a minha idade, né? Isso pode ser um problema. Então, vamos mudar um pouco a nossa abordagem. Na função timestamp, a gente consegue fazer um pouquinho diferente, né? Eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. Deixa eu dar um apelido, né? As dias de quarentena, tá? Eu vou pegar essa mesma ideia, então eu vou chamar aqui select timestamp diff
E a timestamp diff ela é curiosa. Por que ela é curiosa? Ela me pede alguns parâmetros. E o primeiro parâmetro é o mais interessante porque a função vai querer que eu informe para ela qual que vai ser o intervalo que eu quero. Por exemplo, você vai querer a diferença em anos, dias, meses. Então, se eu estiver medindo os dias de quarentena, eu chamo aqui o day. Tá? E aí eu tenho que passar a data mais antiga, que no caso aqui é onde a quarentena começou. E eu passo também a data atual. E aí eu posso dar um apelido igual eu fiz aqui em cima também. Aí você está pensando, pô, Thiago, mas estou escrevendo mais para fazer a mesma coisa que o DateDiff fez. Sim, concordo, nesse caso. Então, é importante você conhecer os dois métodos porque eles vão ter aplicações diferentes. Vamos testar. Retornou os mesmos 95. Bacana, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Isso. Mas e se eu quisesse, ao invés de retornar dias, eu quisesse saber os meses? Esqueci como escreve mês, como sempre. Month. Vamos ver como que isso vai retornar? 3. Ah, Thiago, mas desprezou aqueles 5 dias ali, porque 90 dias e tudo mais. Sim, eu sei. A gente vai ter que mexer com arredondamentos depois. Na segunda parte dessa aula, provavelmente a gente vai lidar com essa questão de arredondamento. Só que a gente tem que ter consciência de uma coisa. Eu defini qual que é o formato que eu queria, né? Só a desencargo. Vamos colocar aqui year para ver o que vai me retornar desses 3 meses, né? 12,5% de ano. Zero. Ele retorna zero porque ele sempre está arredondando para baixo. Então quer dizer que não tem nenhum ano ainda que a gente está de quarentena. Espero eu que a gente não fique tanto tempo assim. Mas a gente já conseguiu ter uma ideia de como que essa função funciona. Outro ponto interessante, eu posso usar esse mesmo exemplo para calcular a idade. Então a idade do cliente é a sua própria idade, né? Então a data mais antiga, eu vou pegar aqui, data do meu aniversário, eu quero a diferença em anos. Então, minha idade. Vamos vir aqui. 30 anos. Legal, funcionou. Se eu quisesse saber a minha idade em meses, não. Vamos lá. Quantos meses já não foram, né? 365 meses. Ah, tá bom, né? Até eu tô curioso aqui agora. Vamos ver. 365 dividido por 12. É, 30,4. É isso mesmo. É claro que ele arredondou, né? Porque tem uma diferença aí que eu estou indo para 33,5 quase já, né? Aliás, 30,5. Então faz sentido, tá? Ok. Considero que funcionou. 365 meses de vida. Bom, deu para perceber que trabalhar com datas, a gente tem bastante recurso, a gente tem bastante coisa e a gente só vai aprender fazendo. E se você prestar atenção nessa aula, eu não utilizei nenhuma query do banco de dados. Nenhuma. Então, o que a gente poderia fazer, né, para ilustrar? Como a gente estava trabalhando aqui para cima, deixa eu ver que eu estou deixando aqui. Tá, a gente trabalhou having na última videoaula, né? Tem mais coisa aqui? Tem esse aqui, ó. Eu não deixei a pergunta aqui, que maravilhoso, né? Mas o que essa query está fazendo? Selecione código, tudo mais, data da compra, valor da compra, tá, valor da compra por cliente, né? Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui embaixo, coisas do tipo, compras do mês de maio, que pelo que eu me lembro a gente tinha algo assim, né? Deixa eu só colocar essa query aqui, deixa eu executar ela para ver o que ela está trazendo para a gente. A gente já fecha essa aula usando uma função de data numa query. Então, código do cliente 2, a Maria. Maria nunca comprou nada, nunca fez nada. O João comprou
no dia 15 de maio. E legal, né? O valor da compra dele. Então, as compras de maio. O que a gente poderia fazer aqui? Where compra ponto data da compra igual tá aqui em cima. E aí eu coloco igual a maio. Não. Eu preciso fazer o seguinte. Se eu quero pegar as compras que foram feitas em maio, eu vou usar a função month para extrair o valor do mês. Você já viu que isso retorna um número, que é o número do mês, que no caso aqui, o mês de maio é o mês 5. Só que eu não tenho certeza se ele retorna 5 ou 0,5. Vamos ver o que ele retornou aqui em cima para a gente. Lá no nosso comecinho da aula, mês atual 6, então é só um algarismo. Rola para cá, mês 5. O que isso tem? O que tem que acontecer na nossa query? A Maria aqui provavelmente vai ter que sumir, né? E sumiu mesmo. E aí ele fez a query só do mês de maio. Outra coisa que a gente poderia fazer é pegar compras do mês atual. Então a gente poderia fazer o seguinte: compras do mês, né? Ao invés de setar um mês fixo, a gente coloca, chama a função mount de novo, a gente coloca uma constante chamada current date. A gente só pega as compras feitas no mês de junho, que é o mês que a gente está. Não vai retornar nada, porque não tem nada no meu banco. Olha lá, empty set. Só que agora você já aprendeu como que a gente faria para pegar as compras do mês corrente, por exemplo. Tá joia? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que tenha ajudado e a gente se encontra na próxima aula falando um pouco mais dessas funções ricas do MySQL, provavelmente trabalhando com tempo e resolvendo outros problemas que ficaram pendentes. Enfim, tá joia? Obrigado e até a próxima.